eu na mesa radiônica, pego muita coisa pesada. Bom, pela Umbanda a gente já pega coisas conflituosas sempre, quase que sempre, né? Então, assim, eu sigo, tem que fazer. Eu não tenho que fazer, a não ser fazer, né? Eu não tenho que fazer a não ser dar passagem para o Pai Januário e para as outras entidades, quando é preciso, e tocar a vida, porque a missão do médium, ou de um religioso, ou do benzedor, ou do radiestesista, né, ou do operador de mesa radiônica, é fazer o seu trabalho, né? A gente não pode falar para a pessoa, olha, eu estou com medo. Né? Se a gente falar para a pessoa que eu estou com medo, e a gente... Já quebrou. Já quebrou. E primeiro que a gente vai adquirindo experiência, a gente não fica com medo de imediato, a gente fica sempre, às vezes, receoso, não é nem medo, receoso o pós-atendimento, quando a carga sobra, quando estamos no modo esponja que seguramos alguma coisa, né? E aí, pela mesa radiônica, se eu estou ali na mesa radiônica, eu tenho que dar conta ali com a mesa radiônica, com aqueles recursos, né? Mas você tem formação para isso, né, Wagner? Você conduziu a minha mesa com toda a maestria, você sabe como foi difícil, né? Foram quase 4 horas e meia de mesa, eu não esperava isso, mas você sabe como foi forte, né? Você conduziu primorosamente. É verdade. E quando estou pela Umbanda, vai pela Umbanda, mas eu confesso que quase sempre tudo cai nas mãos do velho Pai Januário. Porque mesmo pela radiestesia, quando eu estou ali com o pêndulo, Pai Januário, Pai Januário, Pai Januário, Pai Januário, parece que o pêndulo chama Pai Januário, entendeu? É assim mesmo, né? Então, Pai Januário, Pai Januário, Pai Januário, me ajuda aqui que o negócio está feio. Porque eu já peguei coisas muito feias, né? Na Barra Zax, é uma coisa... Você não pega uma carga, é incrível. Mais sutil, né? Mais sutil, mas você pega a carga psicológica da pessoa. O lixo emocional da pessoa fica muito, né? Os despojos que ela precisa se limpar, acaba, sabe, ficando enuviado assim na nossa cabeça. Pela mesa também pega-se as dificuldades, mas a mesa são casos os mais diversos possíveis, né? E pela radiestesia, seja emprego, seja saúde, seja espiritual, ou é emocional em algum relacionamento, mas às vezes a gente pega tudo isso junto. Sabe a limpeza da ayahuasca, quando a gente faz número 1, número 2 e número 3? Os 3 juntos? Mais ou menos isso. Né? Fala um pouquinho sobre a sua passagem, né, pelas religiões de matriz africana, e depois como que você de lá foi para o taoísmo? Então, na verdade essa Aliás, minha caminhada... do kardecismo lá atrás, né? Então, porque eu nasci num lar kardecista. Mas, na verdade, eu me considero buscadora, mas eu nunca fui atrás. As coisas iam aparecendo. Aparecia alguém que falava, olha, tem um lugar assim, assim, eu quero conhecer. Aliás, então, foi assim que aconteceu com a ayahuasca, né? Nos anos 80, eu vi o mestre Irineu no Fantástico falando sobre o Santo Daime e fiquei muito curiosa para conhecer. Senti um chamado, porque vem da floresta, vinha dos índios, aquilo era uma coisa da terra, eu sou tradicionalista, então aquilo me chamou muito a atenção, era uma coisa original. Então, isso levou 40 anos para eu poder chegar no momento onde a medicina me chamou, né? Que aí foi quando eu conheci vocês, que foi em maio de 2018, que eu acabei, em uma semana eu conheci a pessoa, e depois, uma semana depois eu já estava no ritual do Pele de Foca, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e foi o Sagrado Feminino. Foi maravilhoso. O Sagrado Feminino,
Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi onde eu fiz a limpeza 1, 2, 3, a 4, a 5 e assim por diante. E foi uma coisa. Mas então, foi a minha incursão. Então, tudo tem o seu tempo. E as coisas eu acabo... Você veja, eu procurei... fui atrás de conhecer pessoas que tivessem ligação com a ayahuasca. E todos os contatos que eu fazia, tudo furava. Nada dava certo. Então, eu deixei, o universo trouxe, chegou o momento que a medicina me chamou. E foi com vocês, eu sou muito agradecida à medicina, a Deus, a vocês que me acolheram tão bem aí, me acolhem tão bem, não só a mim, a qualquer pessoa, todo mundo é muito bem acolhido no portal de Aruanda. E aí estamos. Estamos sim, Roberta. Vamos falar sobre macumba. Macumba. O termo popular da coisa, né? Porque as pessoas falam, afinal, quando enche o saco, fala afinal, que sou macumbeiro, né? Que nem a Dercy Gonçalves falava. Vai, né, encher o saco de outro. A gente acaba, até nós acabamos usando o termo de tão... do senso popular, né, no senso comum, que nós acabamos usando também. Religiões e matrizes africanas. Como que você entrou nisso, Roberta? Então, isso foi aparecendo, né? O tambor sempre me chamou. E eu tive uma vizinha com 11 anos de idade, como eu era uma criança muito tímida, muito calada, então ela falou que podia levar porque eu tinha um encosto e que tinha que levar. Eu sei que foi a minha incursão na Umbanda. E ali eu acabei conhecendo a madrinha, que foi uma pessoa maravilhosa, espiritualmente muito competente, e que eu fiquei durante 5 anos, enquanto ela esteve viva, eu frequentei ali, dos 11 até os quase 16 anos. E aí ela morreu, infelizmente, não deu certo. Mas aí eu já tinha sido iniciada na Umbanda, então eu já tinha o tambor em mim, né? Já tinha toda a caboclada, já tinha tudo em mim. E aí veio um chamado do candomblé. Porque a minha madrinha, ela tocava Umbanda, mas na verdade ela era feita no candomblé, mas ela tocava Umbanda. Então ela dizia para mim, eu vou tratar de você aqui, mas você não é aqui comigo. Você tem que procurar um pai de santo de candomblé. Mas não tinha nenhuma referência, não conhecia ninguém. Antigamente era tudo tão difícil, né? E então, pergunta para um, pergunta para outro, mas isso foi passando e eu conheci meu pai de santo com 23 anos. Que aí o meu pai de santo de candomblé. E aí fiquei mais 5 anos também, parece que 5 na Umbanda e 5 no candomblé é um número, né? É um ciclo. Porque com 5 anos também eu saí. Porque eu sempre tive essa raiz africana em mim, mas eu não concordava com tudo que se fazia. Com ela não tive alternativa de discordar, porque além de ser muito jovem, eu não tinha nenhuma experiência e ela morreu. Não deu tempo de eu ter esse feeling de questionar alguma coisa. Eu aceitava tudo que a Umbanda oferecia e pronto. Ainda mais com a confiança que eu tinha nela. Mas no candomblé, aí a gente já tem um comparativo, eu já tinha 23, 24 anos, então a gente tem um comparativo já de vida. Eu tinha 11 anos quando entrei na Umbanda. Então, aí a gente vai questionando. E essa questão de matar bicho sempre foi matar, né? Eu sempre criei alguma coisa, desde criança que eu criei alguma coisa. Morei em sítio, né, em Mauá, e sempre tive cachorro, passarinho. Minha mãe gostava de passarinho, coleirinha. Então eu sempre tive muito dó de matar os bichinhos. E no candomblé você sabe que tudo é feito com bicho, né? Tem as comidas secas, lógico, mas cerimônia mesmo, iniciação, ou então alguma feitura, qualquer coisa que for fazer de um ritual mais pesado de iniciação é feito com bicho. Então, difícil. Para mim era difícil. E aí com 5 anos eu decidi seguir outro caminho. O Rick está perguntando como que é a relação com o cabelo no universo do candomblé. E antes de você responder isso, você fez todos os preceitos no candomblé? Você escatulou? Todos. Além do necessário, porque na verdade eu raspei no Jeje. O Jeje é uma nação onde a gente não nasce Iaô, a gente já nasce Vodunce. Então a obrigação que um Iaô teria aos 7 anos de idade, no Jeje ele já tem na sua feitura.
Então Olha ele já só. nasce vodunce. Não mais Iaô. Porque aí nas outras nações vai se tornar Iaô com 7, vai se tornar vodunce com 7 anos. Certo. Então no Jeje não. E aí já tinha tido tudo que eu tinha de direito na feitura. Mas aí, como você sabe que eu não sou uma pessoa muito fácil, então todo mundo ficava 21 dias recolhido. Eu fiquei 42. E Para aí todo pagar. mundo ficava uma semana depois que saía da obrigação, do roncó e tudo, que terminava a obrigação, se vestia de branco e uma semana ia embora para casa. Eu fiquei 6 meses na casa de santo. Então você veja que foi tudo muito É quase providencial, um porque eu fui cárcere a primeira privado, filha. né? Desculpe. Então, eu não consegui pôr o pé na rua. Porque eu sou do Oxalá, né? Do Oxalá com Oxum. E eu não consegui pôr o pé na rua, era muito agressivo. Eu tinha ficado muito tempo ali isolada na pureza. Eu não consegui dar de cara com o mundo de novo. E aí o Pai de Santo jogou e disse que eu tinha o trabalho de poder aprender, né? E para poder me tornar babalorixá depois. Mas aí eu não quis por conta dos bichos, Wagner. Só por isso. Olha A, só. a, a cultura, né, o sincretismo das religiões africanas são maravilhosos, é muito rico, muito rico. O panteão de divindade africano é muito rico. E eu sempre me encantei com tudo que é natural, tudo que é da floresta, tudo que é original, não é muito trabalhado, muito esquematizado. Passou muito pela mão do homem, você sabe que muda, né? E nunca muda para melhor, infelizmente. Todo mundo, o ego do homem sempre acha, vou mudar isso aqui que vai ficar melhor. Mas não, meu filho, isso aí nasceu assim, foi intuído para ser assim. Roberta, eu também tenho dificuldade com matança, né? E eu nunca gostei. E assim, já tinha. Agora não mais, né? Mas lá nos meus 30 anos eu recebi muito convite para ir para o Candomblé, de pais de santos, vem para cá, você se faz aqui e tal, né? Como que é a relação do cabelo no universo do Candomblé? Olha só, o cabelo, e explica o ritual de raspagem de cabelo para quem não sabe no Candomblé. Por que raspar o cabelo, Roberta? É um renascimento? É um renascimento, para mostrar esse renascimento. A gente não nasce bebê careca, alguns nascem de cabelinho, né? Mas o ritual então é justamente para deixar essa vida para trás e você viver uma nova vida dali para frente. Então é um renascer mesmo. Tanto que o dia da saída conta como seu dia de nascimento. O dia que o santo sai no barracão é o dia que conta o dia de nascimento. Tá. E como é que funciona a raspagem? É no primeiro dia que entra pro Roncó? Para esse dia. E é mais próximo da primeira saída, que é só dentro da casa. Acho que com 15 dias já sai dentro da casa. No barracão, Roberto, só para as pessoas da casa. Eu não lembro mais como que chama esse ritual íntimo, mas tem uma pequena saída e depois volta para o Roncó. E aí vai ter a outra saída, que é a saída do nascimento, que são 3 saídas, veste 3 roupas diferentes. E aí também simboliza a sua idade. Conforme cada roupa é uma roupa muito simples, uma roupa mais ou menos, e depois uma roupa mais de adulto. Então já mostra o seu renascimento e a maneira que você vai andar no mundo. Seu santo já é um santo nascido, seu santo é um santo feito. Entendi. E no Candomblé, qual a sua função? E tanto no Candomblé quanto na Umbanda? Então, o cabelo, ele raspa justamente por causa disso, né? Muitas pessoas podem perguntar qual que é a mediunidade da Roberta, ou o que ela fazia, ou qual a função dela. Tanto no barracão do Candomblé, na Umbanda eu não tive muita função, porque a Mãe de Santo já tinha dito que eu não sou de Umbanda, que eu era de Candomblé, assim mesmo. Ela fez uma iniciação comigo pela Umbanda, mas eu não tive um papel lá dentro. Eu fui abrir a casa do meu Pai de Santo, mas no Candomblé. Eu que abri, meu santo que abriu a casa dele. Eu e mais um rapaz, que era meu dofonitinho, que era uma Iemanjá e Acomarô. Foi o meu barco, fui eu e ele. Entendi. Você incorpora, Roberto, entidades? Sim, eu virava no santo, sempre virei na Umbanda e no Candomblé. E isso era meio que involuntário quando eu era mais jovem. Mas depois que eu entrei no esoterismo e que eu comecei a cultuar e a me dirigir em esferas mais iluminadas, mais superiores,
vibrar em outras oitavas. Então, eu conversei com o meu santo e eu pedi e ele aceitou que não precisava mais. Ele irradia em mim. Eu sinto a presença dele, como no Réveillon. Eu fiz uma comida em gratidão, né? Porque o ano ia ser dele, de Oxum. Então eu fiz uma comida para ele, ele irradiou o tempo inteiro, ficou quase meia hora. Enquanto eu estava na oferenda da comida e conversando e agradecendo, ele estava irradiando o tempo inteiro. Mas eu não viro mais no santo. Não sei se algum dia ainda vou virar de novo, mas não viro mais no santo. Eles falam comigo o tempo todo. Mediunidade não é só incorporar e virar, né, Roberto? A gente sabe que é o que o Pai Januário fala assim, nós somos... Né, ele fala, vocês, filhos e filhas, aí, são seres espirituais, a diferença é que estão encarnados. Né? E a mediunidade ela tem várias formas de manifestação. Né? E você é uma pessoa altamente intuitiva. Né? Você também vê espírito? Ou você vê aquele pensamento formado na sua cabeça? Né? Eu não vejo espíritos. Às vezes vejo alguma coisa muito estranha, mas me vem... Eu pesco nessa psicosfera, assim, um pensamento pronto. Nem que seja um xingão de alguém assim, né? Ou uma coisa, aquela coisa incomoda, ou tem alguém aqui, esse alguém não é meu, né? É um egum, é não sei o quê. De alguma forma, a gente capta, né? Como que essa forma para você se manifesta? Sendo que você já não vira mais no santo hoje. Você falou, é através disso, mas dê exemplos melhores para a gente. Porque, por exemplo, quando a gente pergunta alguma coisa para você, e foi o que falaram aqui, a Roberta é uma biblioteca, é uma enciclopédia. Que isso? Né? E você vê aqui, tanto você, a gente acaba virando também referências, né? Quando tem ritual aqui, eu pergunto para você, eu pergunto para a Antônia, a gente troca muitas informações, né? Eu adoro ouvir as histórias do Candomblé e cruzar com as da Umbanda. Eu falo, como é que na Umbanda eu faço desse jeito, Antônio, Roberta? E como que vocês fazem aí? Né? E aí vocês falam, aqui é um pouco diferente e tal. Você não roda mais no santo, não está na incorporação. Não. Então, mas como eu sinto isso? Essa foi a pergunta, eu pensei que você tivesse feito outra. Isso. Como que está a sua mediunidade hoje? Como que vem? Dá um exemplo de alguma coisa. Vem para mim como intuição, vem para mim como um arrepio, vem para mim como um perfume, vem para mim como um frio ou um calor, e não é menopausa. Às vezes, eu já tive ocasiões de sentir gosto de coco. Eu estava justamente numa questão com Oxóssi, né? E Oxóssi pega coco, então eu senti o gosto de coco como se ele estivesse falando comigo, né? Então o sinal fica evidente. Às vezes eu não sei nem muito bem de onde que ele vem, mas ele fica evidente, porque ele cabe exatamente o que vem na mente, ou então a sensação que acontece, vem exatamente responder aquilo daquele momento. Então a gente percebe que é o plano espiritual se manifestando. Para mim, às vezes, vem cheiro de rosas, gosto de pinga na boca, de cachaça. Eu não bebo cachaça. Cheiro de tabaco, né? Ou uma risada no meu pensamento, assim, né? Ou uma calmaria, né? Quando eu escuto Pai Januário e tal. Então, eu acho que isso é um pouco parecido, né, com nós médiuns que vamos trabalhando com as entidades, porque eu acho que isso também faz parte de um alerta que nós temos que ter, né? Ainda que eu conheço pessoas que não incorporam, mesmo de Candomblé e de Umbanda, né? E que tem uma sagacidade, uma coisa de captar assim no ar, e até situações prontas que ela fala, está acontecendo isso com você, né? Isso é incrível. É claro que essas pessoas, elas têm mais isso porque também é mais desenvolvido nelas isso, né? E a gente acaba tendo que desenvolver várias coisas
E quando a gente desenvolve várias coisas, a gente cresce em pequenas coisas, né? Vários caminhos, né? O que te levou ao taoísmo? Como você chegou e o que você encontrou nessa porta tão filosófica e tão bonita que é o taoísmo? Então, meu pai morreu em 94 e eu estava no esoterismo. E eu conheci o esoterismo em 1990, de 89 para 90. E aí, os anos foram se passando, eu fui estudando, eu fiz 7 anos de estudos esotéricos e eu fui descobrindo um novo mundo. E era um mundo que vibrava numa sintonia um pouco mais elevada, mesmo até para fazer essa transformação de energia através dos raios, através de mentalização, afirmações, muitos recursos. Então, eu continuei meus estudos. Mas aí, em 96, eu já estava um pouco desiludida. Eu já, desde 90, que interpretava tarô egípcio, ele caiu no meu colo também. E então eu estava um pouco cansada disso tudo. O mundo esotérico também, ele desgasta um pouco, porque em todas as religiões, em todos os ramos filosóficos, em tudo que o homem põe a mão, ele transforma um pouco. E como estava nessa onda de New Age, né, aparecia tanta bobagem e eu comecei a cansar disso. Porque as pessoas que realmente têm fundamento, as pessoas que realmente têm iniciação mesmo, e praticam o que elas aprendem. Praticam o que elas aprendem na íntegra, de acordo com como foi ensinado, sem transformar nada, é muito difícil. Mas a gente encontra, né, de tudo. E eu estava um pouco cansada já e eu estava me afastando. Mas em 96 eu conheci o pessoal do Tao no ônibus. Como eu conheci, eu não fui procurar não, Wagner. Ele acabou caindo no meu colo. Então, talvez por conta de eu já estar nessa caminhada, nada mais me agradava, nada mais me chamava atenção, eu estava um pouco desiludida, porque era tanto conhecimento que você vai buscar conhecimento, pira um pouco, porque são tantas linhas de pensamento que a gente precisa parar, organizar aquilo tudo para saber o que realmente que eu acredito. E aí apareceu o Tao. Eu conheci eles no ônibus, eu tinha ido procurar um tratamento no Hospital Getúlio Vargas e não deu certo, eu não consegui ser aceita no programa. Então, eu vim tão triste para casa, saí do Hospital Getúlio Vargas e fui para Faria Lima pegar o meu ônibus. Era o Lapa. E aí, quando eu entrei no ônibus, só tinha um lugar vazio, era do lado de uma chinesinha. Falei, bom, eu gosto de oriental mesmo, vou sentar lá com ela. Eu fui, sentei, ela muito simpática, solícita, e aí daqui a pouco eu vejo ela com os meninos, ela estava acompanhada com 2 rapazes. Eu vejo eles abrirem um mapa, era 1990, né? Abrirem aquele mapa enorme, começarem a discutir entre eles, eles falavam alto, e ela retrucando com eles também. E perguntei, chamei a atenção dela, falei... Vocês estão precisando de alguma coisa? Não, obrigada, está tudo certo. Falei, tá bom. Passou mais umas ruas, eles abriram o mapa de novo, começaram a discutir outra vez. Eu bati nela de novo, falei, escuta meu bem, para onde vocês vão? Ah, nós já tem destino, nós sabe, né? Falei, então tá bom. Passou mais algumas ruas, eles abriram o mapa de novo. Eu falei, então, querida, para onde vocês vão? Vocês estão perdidos? Não, nós estamos tá tudo bem. Pessoa ensina nós muito certo. Nós vai para Lapa, de Lapa nós vai para Santo Amaro, de Santo Amaro nós vai para Jabaquara. Falei, não, meu bem. Fiquei verde de raiva, né? Nossa. Eu falei, a pessoa ensinou vocês errado, porque... Você está no ônibus da Lapa, eu vou deixar você, nós vamos para próximos à estação, vou te deixar na estação de trem, você vai até a Barra Funda para pegar um ônibus direto para o Jabaquara. Você não precisa fazer isso, vai andar São Paulo de ônibus. Nossa, levei na estação, mostrei no mapa onde estava, trocamos telefone, eles agradeceram muito. Uma semana depois eles estavam em casa com biscoito, com fruta, com bombom e nunca mais a gente se separou.
Então, aí eles vieram a primeira vez, eu sempre tive uma identidade com o Oriente muito grande. Durante a vida, né? Eu sempre tive, sempre se aproximaram de mim. Chineses, japoneses. E aí, a gente foi encontrando uma identidade muito grande com tudo que eu já tinha vivido, né? E eles falando sobre o que eles vieram fazer no Brasil. E então foi uma coisa... foi um encontro mesmo, foi um marco, tanto que eu vivi 20 anos com eles e foi um marco, eu aprendi muito, Wagner, eu posso dizer que eu sou outra pessoa hoje e eu devo muito ao Tao. O Tao, os princípios, porque os princípios todos eu já tinha, a gente tem porque vem de nascimento, vem de você assimilar pela vida, vem de você ouvir um, ouvir outro, julga aquilo correto, mas não punha em prática não. Muita coisa eu não punha em prática. Até hoje eu estou nessa mudança ainda. Mas aí com os princípios deles, eu vendo a vida deles, que eles fazem uma vida de prática, que não é monástica, porque eles se casam, né? Então, sempre tem uma família. Mas é uma vida onde eles primam por onde prevaleceu o princípio de que se você quer um futuro melhor, você tem que plantar uma boa semente hoje. Para você poder andar para frente, você tem que queimar, eliminar o que trouxe de karma do passado. É uma tarefa árdua, Wagner. Porque a gente dá de cara com a gente mesmo, né? O que é que eu estou fazendo? O que está saindo de mim? O que eu estou permitindo que me invada? Que entre em mim. O que eu estou dando importância? Importar é trazer de fora para dentro. E esse movimento me afeta, lógico, tudo me afeta. Tudo afeta a gente. Do externo e do interno. A gente cria também essas coisas. Então, minha avó, eu acho que eu nem falava, minha avó já estava me explicando sobre causa e efeito. E aí, causa e efeito engloba uma lei de responsabilidade, né? É verdade. Se eu fiz, eu tenho que responder por isso. É o que eu disse no começo da outra live. Não importa o que os outros pensem. Importa o que eu faço. O que sai de mim eu vou responder pelo que eu faço. O que o outro faz, ele vai responder. Sim. Isso é uma lei universal para tudo. E aí, com essa identidade toda, eu fui... Então, mas era uma mudança muito grande. Eles eram vegetarianos, né? Eu levei quase 4 anos para conseguir assimilar essa dieta vegetariana e mudar daquilo que eu fazia. Que a minha comida era o forno e fogão trivial que o brasileiro come. Então, aí foi uma mudança gradativa, mas e conforme eu fui desenvolvendo, entendendo e praticando esses princípios, né, o desapego, né, foi nessa mesma época, em 98, a minha casa sempre foi uma loja, eu sempre gostei de muito tudo arrumado, minha mãe também é de família isso. Mas aí tinha tanta coisa, eu vivendo com eles que são simplistas, que são minimalistas, meu Deus, pra que a gente tem tanta coisa só para dar trabalho para limpar? Fiz um desapego, botei tudo para fora. Eu tinha uma cliente que era voluntária no Hospital do Câncer Infantil. Ela saiu daqui com uma Kombi de quadro, de tapete persa, tapete comum, tudo grande, que eu tinha 2, 3 tapetes em cada cômodo. Quadros, móveis em excesso, pra que isso? Então eu fiz esse desapego em 98 e, nossa, me senti muito bem. Então fui ver, eles foram vendo que eu estava me desenvolvendo também, e aí eu comecei a ser palestrante em 2000. E de 2000 até 2016 que eu saí do Tao, que eu me afastei do Tao. Não me afastei deles, eles até vinham aqui essa semana, mas eu não estava me sentindo bem, então eu desmarquei. Mas a gente se conversa até hoje, mas eu já não frequento mais. Então hoje, Wagner, eu não quero mais me ligar a nenhuma instituição. Eu tenho a minha maneira de me comunicar com Deus, eu tenho a minha maneira de exercer os princípios que eu acredito na vida corretos. Eu tenho esse senso, eu tenho. Para a gente se ligar a uma instituição novamente, a uma religião, a qualquer grupo de pessoas, não é assim com o xamanismo, né? Porque ele é universalista e ele engloba tudo.
Então foi essa minha identidade agora, né, com o xamanismo, justamente porque ele é universalista e eu tenho esse pensamento, eu acredito nisso, que tudo é certo no mundo, não tem nada errado, tudo é certo. Só vai de acordo com a nossa necessidade do momento, né? Então a gente vai... Todas as religiões são certas, tudo é certo. Porque cada um se afina dentro daquilo que ela está oferecendo, dentro da sua própria afinidade de acordo com aquele pensamento. Então, hoje eu não tenho mais intenção disso. Hoje eu criei uma relação tão direta com Deus, Wagner, que eu não quero mais... Hoje eu uso tudo, essa bagagem que nós falamos, de trazer de tudo que eu vivi, trazer aquilo que me coube, que me foi bom, que me serviu, que me acrescentou, que me construiu como pessoa. Então eu guardo tudo isso, não importa o que as pessoas pensam. Que eu tenho uma quartinha do Oxalá, junto com o anjo, junto com o Buda, junto com tudo junto, porque lá no céu é tudo junto. Quem separa as coisas aqui na terra somos nós. Lá no céu não tem dissensão, não tem separação, não tem quem é melhor que ninguém, não tem quem é mais bonito que ninguém, não tem quem tem mais dinheiro que ninguém. Lá é tudo uma coisa só. E o Pai Nosso não diz que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Eu acredito nisso. Então, a gente vai se construindo, né, Wagner? Mas a minha experiência no tal, nesses 20 anos, eu posso dizer que foi um marco transformador de amadurecimento. Eu amadureci espiritualmente, mesmo com tudo que eu já tinha vivido, que eu sou um grão de areia, mas tudo que a minha vida me permitiu viver, eu posso dizer para você que eu me tornei uma outra pessoa, eu me reconstruí. Estou me reconstruindo de novo agora, né? Depois dessa pandemia, a gente precisa se reconstruir. Mas aquele momento foi a reconstrução que eu precisava naquele momento. Que a torre viesse abaixo, para tirar até o último tijolo e reconstruir um prédio novo, não na areia, e sim na rocha. Então é assim que eu tenho me reconstruído agora. Nossa, que bonito, Roberta. Parabéns, porque é uma caminhada, né, de muita experiência, com muita bagagem, aprendizado e desapego. Né? E desapegar a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. E olhar para o nosso interior, para as nossas sombras, também não é fácil. Né? Porque olhar para a sombra dos outros é muito fácil, porque é fácil você se livrar dos outros. Né? É só você não manter relacionamento, é só você não manter relações, não manter contato, você está livre. Entre aspas, né? Estou falando livre. Nem sempre, entre aspas, nem sempre. Mas a gente não consegue se livrar das nossas sombras, né? E a gente tem que encará-las, e é um processo doloroso, difícil, né? Trabalho... Se desapegar do externo, né, Wagner? É muito fácil, na verdade. Sim. Porque mesmo que eu tenha muito apego com esta garrafa, vai chegar um momento que eu vou enjoar dela. Mas aquilo que a gente tem dentro da gente pode enjoar quanto você quiser. Principalmente as sombras, elas não vão embora assim. Esse trabalho, esse desapego interno é que eu acho mais difícil, muito mais difícil.